Aqui, gente, eu só peguei essa reportagem aqui, foi aquela reportagem que eu falei no início, a respeito do primeiro teste de DNA realizado, né, como prova de crime, né? Aí eu peguei aqui, fui procurar, foi em 1983, né? Essas duas moças aqui, ó, elas foram achadas mortas, né? Com o mesmo que a gente chama de modus operandi, né? Quem vê essas séries aí de crimes, né? De investigação criminal, eles falam muito nisso, né? Então, as duas foram achadas da mesma forma, mortas, e o sêmen foi deixado no corpo da vítima, pelo estuprador, tá? Aí esse cara aqui, né? Esse cara aqui, ó, Alec Jeffries, não, esse aqui é o médico, esse aqui mesmo. Esse cara aqui, ele se acusou, falou que tinha sido preso, né? E ele reconheceu que tinha sido autor dos crimes, né? Aí o que acontecia? Nesse vilarejo morava esse médico aqui, né? E ele estava começando a implementar essas técnicas, e ele conversou com o cara que tinha assim, entregado, né, aqui, e foi fazer lá o exame de DNA do cara, né? Só que o exame de DNA dele não batia com nenhuma... O exame do sêmen encontrado nos dois corpos das mulheres eram iguais, eram idênticos, tá? O exame de DNA aqui do sêmen das mulheres era idêntico, né? Porém, diferente de quem tinha sido entregado, né, como autor dos crimes, né? Aqui. Aí o cara viu que o cara aqui não tinha sido o autor dos crimes, né? Aí falou que ele queria publicidade, né? Queria ser dar uma de esperto, né? Mas só que tem cada uma, né? O cara foi acusado de um crime que ele não cometeu só para ter publicidade, né? Aí foi libertado, beleza. Esse médico aqui começou a fazer uma doação de sangue, né? Para poder ver naquele vilarejo ali quem tinha sido o autor do crime das duas meninas, né? Aí não encontrou ninguém. Fez o exame de DNA através da doação de sangue ali, não encontrou ninguém, né, com as características do exame que ele fez. Tá? Beleza. Aí, o que a polícia achou? Que o criminoso não morava ali. Né? Aí, o que aconteceu? Uma mulher aqui, ó, uma mulher contou à polícia que tinha ouvido uma conversa na qual Kelly, um funcionário de uma padaria, disse que na campanha de doação de sangue, de 2 anos antes, ele havia entrado na fila para doar sangue no lugar de um colega padeiro, que era esse aqui, né? Pitchfork, né? Então, o que aconteceu? O cara foi lá, entrou na fila e doou sangue para esse cara daqui, né? Então, esse cara daqui, eles não tinham o exame dele lá, porque ele pediu para o colega ir no lugar dele. Ele realmente não foi. O colega foi com o nome dele, tá? Aí, o que aconteceu? Realmente não foi descoberto nenhum criminoso ali naquele vilarejo. Né? Aí, depois, com essa história que a mulher contou lá, que aí foram lá, pegaram esse cara daqui, fizeram o exame de DNA e realmente tinha sido ele que matou as duas mulheres. Né? Isso em 1980, a gente fala de DNA, né? Mas isso aconteceu em 1983. 1983, pouco tempo, né? Pouco tempo atrás, que foi o primeiro caso, né? Utilizando o exame de DNA, pôde ser realmente preso, né? Por mérito desse exame. Então, acho pouco tempo. A gente ouve tanto falar em DNA, teste de paternidade, isso, aquilo. Parece que a gente já usa isso há vários anos, né? Mas esse foi o primeiro caso que realmente conseguiu provar a inocência e acusar um outro ser, né, uma outra pessoa,
do crime, né, em 1983. Mas vamos lá agora. O que vocês acham melhor, gente? Aqui eu tenho umas questões de múltipla escolha para corrigir, tá? Isso daqui já está terminando o livro. Vocês querem que eu continue a questão aqui para a gente corrigir ou eu coloco o gabarito dessas questões no portal lá e eu começo a fazer uma revisão com vocês da matéria? Revisão mais rápido. Fala aí, o que vocês acham? Podem falar, não tem pena, medo de ser feliz, não. Pode ser a revisão, professora. Né? Quem está falando? Raíssa. Eu vi ali, Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Uhum. Tudo, professora. Graças a Deus. Aí, então, como é questão de múltipla escolha, não tem muita coisa para falar, porque já está marcado aqui, eu vou colocar, então, as respostas lá no portal. Né? Deve ter umas 6, 7 questões só. E a gente vai começar, então, a fazer a revisãozinha, tá? De alguns itens que eu acho interessantes para vocês. Mas aí eu queria que vocês participassem também, né? Sem medo de ser feliz, perguntar o que... Ou responder, de repente, o que eu perguntei, alguma coisa, tá? Essa semana vocês vão fazer o simulado, né? Sim, começa hoje. Que beleza, hein? Não esqueçam que, assim, vocês têm o simulado, tá? E tem os exercícios da plataforma também, tá? Tem as duas coisas. O exercício da plataforma é aquele de 2 exercícios só, rapidinho, que vocês fazem. Quando vocês estiverem lá, antes de fazer o simulado, já façam o exercício da plataforma. Mas não esqueçam que, de repente, vocês vão fazer o simulado e esquecer os exercícios da plataforma. Uma coisa que eu esqueci de falar quando a gente estava corrigindo aquela primeira questãozinha ali sobre o DNA não codificante, quando eu falo em não codificar, é que ele não codifica proteína, tá? Ele não forma a proteína ali. Então, quando a gente fala o DNA não codificante, é aquele DNA que não tem capacidade de formar proteína, né? Ele atua na função, né, da proteína, que a proteína vai fazer, mas ele não vai determinar quem vai ser a proteína, né? Por que eu tenho que produzir aquela proteína, ele não vai determinar isso. E mais de 90% do nosso DNA é de DNA não codificante, aquele DNA que não tem a capacidade de formar as proteínas. Ele não forma as proteínas, eles vão atuar comandando a função que a proteína vai fazer, tá? Mas formar não é com eles. Aí eles chamam, alguns pesquisadores chamam de DNA lixo, né? Porque eles não, já que a gente fala de DNA e todo DNA, né? DNA, quando a gente fala de código genético, ele tem que formar proteína, né? Então a gente acha que 100% do DNA vai formar proteína, mas não, tá? Mais de 90% do DNA é não codificante, não tem essa capacidade de formar proteína. O resto forma proteína, uma participação muito pequena, muito importante, porém pequena, de formação de proteína, tá? O DNA não codificante ele vai só atuar na função daquelas proteínas, organizar a função daquelas proteínas, mas a produção não é ele que faz, tá? Então vamos aqui, ó. Vou ver aqui do início. Apareceu aí para vocês? Apareceu aí para vocês, gente, o compartilhamento? Sim, professora. A gente, desde o início da genética, que a gente estava falando, que esse módulo é só de genética, eu nem peguei aqui o que é que a gente vai falar a respeito no próximo módulo, que eu acho que já, semana que vem, a gente já inicia o 3º bimestre, tá? Acho que depois eu vou confirmar. Nem lembro o que é, eu acho que é a teoria da evolução, alguma coisa assim. Mas, na teoria da evolução, a gente também, em alguns pontos, a gente também vai falar de genética, tá? Porque
porque a gente vai lidar com as modificações das características hereditárias. Então, para Darwin, para Lamarck, trabalhar com isso, ele tem que, pelo menos, saber um pouquinho de genética, falar um pouquinho de genética. E quando a gente fala de genética, a gente tem o genótipo, o fenótipo, né? Genótipo, fenótipo, os genes, os alelos, tudo isso que eu acho que a gente já não fala há bastante tempo, a gente pode até ter esquecido, né? Quando a gente fala fenótipo, isso eu acabei de falar aí para vocês. Fenótipo é a característica hereditária que a gente consegue ver, que a gente vê. É a cor dos olhos, é a aparência física, tá? É a cor dos olhos, se tem alguma modificação, igual a síndrome de Down, né, que aparece lá perfeitamente, você vê que aquela pessoa não é normal como as outras, né? É a cor do cabelo, pele, cor da pele, isso daí é fenótipo, tá? Genótipo é o nomezinho, as letrinhas que a gente utiliza na característica, tipo aqui, ó. Isso daqui é um genótipo para grupo sanguíneo, tá? O fenótipo, apesar da gente não ver, mas a gente sabe que é o sangue A, sangue B, sangue AB, sangue O, tá? Isso é o fenótipo, é o nome da característica. Genótipo é o código genético da característica, tá? Alelo é cada genezinho aqui responsável pelaquela característica que a gente traz do nosso pai e da nossa mãe. Então, a gente aqui, ó, a gente tem 2 alelos aqui, ó. Iazão e zinho. E a gente também tem 2 alelos, tá? Só que são alelos iguais. Iazão e iazão, tá? Então, a gente tem aqui o sangue A, eu tenho esse, o sangue B eu tenho esse, o sangue AB eu tenho esse, o sangue I, não, o sangue O eu tenho esse. Lembrando que o sangue A, a gente tem 2 genótipos, tá? Ou ele é dominante, quando aparece iazão, iazão, ou ele é heterozigoto, tá? Lembrando também que 2 pessoas heterozigóticas, ó, iazão izinho e bezão izinho, podem ter um filho diferente fenotipicamente delas, tá? Tanto fenotipicamente como genotipicamente. Ah, tá, a professora explica isso. 2 pessoas do sangue B podem ter um filho do sangue O. Tá? Se a gente for fazer esse cruzamento aqui, genético, Ibzão, Izinho, marido, né, o homem, e a mãe também sendo do mesmo código genético, Ibzão, Izinho, tá? Vai ter uma porcentagem lá, quando a gente for fazer o cruzamento, vai ter uma porcentagem lá que eu vou cruzar 2 Izinho, 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 tá? E o Izinho, Izinho é do sangue O. Então, 2 pessoas do grupo sanguíneo A, 2 pessoas do grupo sanguíneo B, podem ter um filho O? Pode, a partir do momento que eles sejam heterozigóticos, tá? Então, 2 pessoas do sangue A e do sangue B podem ter um filho O. Já não pode, né, 2 pessoas do grupo sanguíneo A terem um filho B, né? Nem a B, aí não pode, tá? Porque se eu for tanto esse aqui quanto esse aqui, tá? Não tem bezão aqui em nenhum dos dois. Se tivesse um bezão que fosse, eu poderia, tá? Ser do tipo AB. Mas aqui não tenho nada, tá? Então, a única probabilidade que eu tenho em 2 pessoas do grupo sanguíneo A é ou aquela pessoa CA mesmo ou CO. Por que CO? Porque isso aqui eu tenho um izinho aqui, ó, tá? Aqui. Aí, vamos lá. Transfusão de sangue aqui. Uma coisa que eu acho que vocês nunca entendem é por que eu não posso tomar determinados tipos de sangue, tá? Vou passar isso aqui rápido porque a gente já falou. O sangue do tipo A, ele tem anticorpo anti-B. Se ele tivesse anticorpo anti-A, eu já estava morta, né? Porque o meu anticorpo anti-A vai reagir contra o meu antígeno aqui, ó, que é B. Aqui, ó. Tá? Meu anticorpo anti-A, se eu tivesse o anticorpo anti-A, ia reagir com o meu antígeno aqui, ó. Então, eu ia já o tempo todo
produzir uma reação, né, de antígeno anticorpo que veio me prejudicar e até provocar a minha morte, desde o início da minha vida, tá? Então, como Deus é muito bom, as pessoas do tipo A, que têm o antígeno do tipo A, eles produzem anticorpo anti-B. Não bate, tá? Anti-B com A, não bate. Então, a gente consegue viver aí, né, nossa vida toda. Por quê? Porque o meu anticorpo e o meu antígeno, eles vão em direções opostas, tá? Isso é normal, no nosso corpo acontece, tá? O que acontece aqui no meu sangue A, né? Vai que, por um descuido lá, injetam em mim o sangue do tipo B. Tá? O sangue do tipo B, ele vai ter aqui, eu do tipo A, que eu sou do tipo A, eu vou ter anticorpo contra o sangue B. Aí vai e injetam em mim, ó, um sangue do tipo B, erradamente, né? Vai colocar em mim o sangue do tipo B. O sangue do tipo B, ele tem o antígeno B. E o meu anticorpo é contra esse antígeno, tá? Então, o meu anticorpo aqui, ó, ele vai atuar contra esse antígeno. Só que meu anticorpo, quando eu injeto o sangue B, esse meu anticorpo aqui, né, ele vai ficar meio doido. Ele vai começar a tentar destruir tudo que está ali dentro do meu sangue, né? Não vai destruir só o antígeno B, não. Ele vai começar a tentar destruir tudo ali, porque ele vai ver que tem alguma coisa de errado, né? Ele está ali vendo que tem alguma coisa de errado, então ele vai querer se proteger. Aí que sim que gera o problema, tá? De transfusão de sangue não compatível, tá? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo quando a gente tem na nossa carteirinha de identidade, tudo, o tipo sanguíneo lá, mesmo assim, quando a gente chega, eles vão fazer a testagem do tipo sanguíneo. Tá? Mesmo quando a gente chega, se der para fazer, né? Porque tem, às vezes, um acidente, coisas graves, que a pessoa entra já na emergência e já tem que logo tomar sangue dali mesmo. Não pode nem esperar, então não pode nem esperar fazer o exame, e o resultado do exame. Então, para essas pessoas assim, que está com um estado muito grave, o sangue que eu posso dar para ela, isso sem medo de errar, independente de ser positivo, negativo, ser A, B, AB, é o grupo sanguíneo O com o fator RH negativo. Tá? Então, o doador universal mesmo, né, que eu posso aplicar em qualquer pessoa sendo positivo ou negativo, né, é o O negativo. Né? Então, não sei se vocês veem também esses filmes de médicos, de plantão médico aí, quando está a pessoa em estado grave, o médico já fala, uma bolsa de sangue O negativo. Né? Não dá tempo de dosar, não dá tempo de ver qual é o tipo sanguíneo dele, é O negativo. Aí depois vai ver lá qual é o tipo sanguíneo, quando tiver menos melhor, né? Para que possa ter tempo para fazer isso, aí eles vão lá fazer a dosagem. Aqui está. Isso aqui cai muito em Enem, tá? Prova, assim, é uma das coisas que cai muito. A respeito de doador universal, receptor universal. O receptor universal é o AB, porque ele tem todos os antígenos ali, então ele pode receber sangue de qualquer tipo, tá? O doador universal, apesar de doar para todos, né, ele só recebe de O, tá? O O pode doar para qualquer sangue, tipo de sangue. Aqui, a gente não está falando de fator RH, tá? A gente está falando de tipo de sangue. O, A, B, AB, tá? Então, a gente está falando de tipo de sangue. O fator RH negativo, ele pode doar tanto para positivo quanto para negativo, tá? Porque ele não tem anticorpos, então ele pode doar tanto para positivo quanto para negativo, tá? Só que ele só pode receber RH do negativo. Ele pode doar, tá? A pessoa positiva, ela pode receber sangue, né? Tanto do positivo quanto do negativo. Porque o positivo ela já tem anticorpos, o negativo ela não tem, então para ela tanto faz. Já o negativo, eu não tenho anticorpo. Se eu inserir no sangue, tipo de sangue, fator RH que não é
compatível, eu vou estimular a produção de anticorpos. Aí eu não posso. Tá? Então, o negativo, ele só vai receber do negativo. Não posso receber do positivo, porque vai estimular a minha produção de anticorpos. Isso não pode acontecer. Tá? O positivo pode receber tanto do positivo quanto do negativo. Não tem problema. Tá? E aqui a gente só está falando do grupo sanguíneo. O, doa para todos, mas só recebe de O. Tá? O AB aqui, ó, ele recebe de todos. Do A, do B. Tá vendo aqui? Porque eu tenho sanguezinho aqui B, tenho sanguezinho B aqui, A. Posso receber do O também e posso receber do próprio AB. Posso receber de todos. Tá? O sangue A aqui. Sangue A, eu recebo do O e só posso receber do A. O B é a mesma coisa. Eu recebo do O, mas só posso receber do B. Por quê? Não posso. Ah, mas por que o sangue A não pode receber de AB se eu tenho aqui, ó? Se fosse só por esse aqui, eu poderia receber, mas ele tem o B aqui, ó. Lembra que o meu sangue A produz anticorpos contra o sangue B? E meu sangue B produz anticorpos contra o sangue A? Então, eu não posso. Eu não posso receber, o A não pode receber de AB por causa do B, que está aqui, e eu vou começar a produzir anticorpos contra. E o B não posso receber do AB, porque tem o grupo sanguíneo A aqui, ó, que eu vou produzir anticorpos contra. Tá? Então, não pode. E a gente tem só, que eu também falei aqui, ó, outra vez, a frequência, né? Frequência aqui de pessoas com sangue. Aqui, cadê? Ah, não, isso aqui é a frequência, aqui, ó. 3% AB, o A 34%, B 9%, anti-A e o O, eu botei tudo errado, AB 3%, A 34%, B 9%, O 38%, o sangue O é o mais comum, seguido do A, tá? Mais raro aqui é o AB negativo. Tá? O AB e o AB positivo são os mais raros, mas o AB negativo é o mais raro mesmo. O B também está aqui, então isso aí só em relação a eritroblastose fetal, é aquela doença do filho, né? O filho, a mãe sendo negativa, o pai sendo positivo, o filho desse casal, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Sendo negativo, ele vai corresponder ao fator RH da mãe, negativo. Então, eu não vou ter reação nenhuma, tá? Porque a mãe é negativa e o filho é negativo. Tudo bem, eles se combinam, tá? Ele sendo positivo, ele é diferente do fator RH da mãe, porém, igual ao fator RH do pai, tá? Mas ele é diferente do fator RH da mãe. Né? Então, o que vai acontecer? Durante ali o processo de ele está dentro da barriguinha ali da mãe, na bolsa, né, miniótica ali direitinho, não acontece nada. Só vai acontecer no momento que ele sai, tá? Porque a mãe tem contato através do cordão umbilical, de tudo ali, ao sangue diretamente do bebê, né? Mas com o bebê também não acontece nada, porque o bebê vai ser tirado do corpo da mãe, tá? Vai ser tirado, então não acontece nada. Porém, aquele sangue ali que a mãe vai ter o contato vai estimular na mãe a produção do anticorpo contra o sangue do bebê, tá? Só que esse anticorpo vai ficar ali guardadinho no corpo da mãe, tá? Vai ficar ali guardadinho. Se o segundo filho da mãe, né, da mãe engraçada, for positivo, a mãe começa a produzir anticorpo contra o bebê, tá? Isso pode ser pode acontecer de ter alguma reação, provocar uma anemia, a criança pode até morrer por causa disso, tá? Por causa dessa não compatibilidade do fator RH, né? Mas eu já vi casos da mulher ter vários filhos aí assim e não acontecer nada. É uma probabilidade que tem, tá? E eu posso evitar isso, a mulher, quando ela tem o bebê, sabe que o bebê é positivo, existe uma vacinazinha que impede a formação desses anticorpos. E mulheres com esse tipo de história, né, tem que tomar essa vacinazinha.
Primeiro filho, nascendo positivo, a mãe sendo negativa, a mãe tem que tomar essa vacina. Tá? Para quê? No segundo filho, se for positivo, eu não produzo essa reação antígeno-anticorpo, não prejudico o meu bebê. Então, tem que tomar a vacina para impedir essa formação de anticorpos. Tá? No segundo filho, sendo positivo, já tomou vacina. Sendo negativo, é igual o sangue da mãe, então não tem problema. Tá? Porém, se o terceiro filho, né, se ela tiver, ela já está imunizada ali. Então, ela não vai produzir anticorpos. Tá? Vou passar. Vou passar outro agora, tá? A gente... Essa parte aqui de genética, das leis de Mendel, cai até no Enem, mas não é muito de cair, não. Mas é bom sempre a gente saber, né? A gente tem a primeira e a segunda lei de Mendel. Essa daqui é a segunda, é aquela maiorzinha, tá? Onde a gente tem duas características envolvidas, que é a segunda lei de Mendel. A gente tem a primeira lei, que esse quadrinho aqui, lembra, só são 4, né? Aqui, ó, só essa partezinha aqui, 4, tá? Que é a primeira lei de Mendel, que a gente chama de monohibridismo. Essa daqui já é a segunda lei, que eu chamo de dihibridismo, né? E Mendel é o cara lá da genética, ele que descobriu a genética, que eu falei para vocês, o trabalho dele ficou lá guardado, né? Mó tempão, publicou, beleza, ficou guardado, o cara morreu, só depois de 150 anos da morte dele, que foram dar valor ao trabalho dele, porque outro cientista, né, foi lá estudar o trabalho dele, porque ele estava querendo fazer uma pesquisa, né? Então, ele, através da pesquisa dele, ele foi lá e estudou esse trabalho de Mendel, e aí sim que deram, né, o devido valor ao trabalho de Mendel. Que ele utilizou ervilha, né? Ervilha por quê? Porque era fácil de cultivo, fácil de se autofecundar, ela se autofecundava, por quê? Porque ela tinha o sexo tanto feminino quanto masculino, e eu podia fazer o autocruzamento, eles mesmos se autofecundavam. Então, isso para ele, a experiência ficou boa, ficou mais fácil por causa disso. Não precisa ter uma ervilha de dois sexos, uma sexuada feminina, outra sexuada masculina. Aí o que ele fez? Pegou esse monte de características das ervilhas, né, e começou a fazer o cruzamento. Aqui ele pegou a cor da ervilha com o tipo da ervilha, né? Se ela era rugosa ou se era lisa. E a cor da ervilha, amarela e verde. Tá? Para cá, tipo de ervilha. Para cá, se era rugosa ou se era lisa. Então, aqui, cor da ervilha. E aqui, o R, o V, para cor da ervilha. E o R, para tipo de ervilha, né? Se era rugosa ou se era lisa. Tá? Então, o que ele fez? Ele pegou duas ervilhas, amarela e rugosa, verde e lisa, tá? Aí, é isso mesmo. Eu tô achando que o tempo tá passando tão rápido aqui. Nesse cruzamento aqui, ele obteve 100% de ervilha amarela, né? Aqui é lisa, desculpa, aqui o Rzinho que é rugosa, tá? Então, 100% de ervilha amarela e lisa. Beleza, viu 100% aqui. Porém, o genótipo diferente daqui, tá? Porque aqui o genótipo é de uma mistura entre esses dois aqui, tá? Eu misturei esse genótipo aqui, porque essa característica aqui é de uma ervilha e essa característica aqui é da outra ervilha. Então, 100% desse tipo de ervilha ali, amarela e lisa. Ótimo. O que ele fez agora? Ele juntou essas duas ervilhas, tá? Ele pegou, ó, juntou essas duas ervilhas, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, juntou, tá? Ele fez o cruzamento dessas duas ervilhas aqui que ele obteve nessa geração F1, tá? Quando ele cruzou aqui, né, deu esses resultados aqui, ó.
Então, partir do casal de uma ervilha totalmente diferente, amarela e lisa, para uma verde rugosa, 100% nasceu amarela e lisa, beleza, porém as duas são heterozigóticas, tá? Nesse cruzamento entre duas espécies heterozigóticas, nasceu todas essas espécies aqui, ó. Algumas iguais a essa daqui, algumas diferentes, né? E aqui a gente teve o resultado, tá? De ervilha. Aqui no caso, 16, porque aqui são 16 quadrinhos, tá? Cada quadrinho desse aqui vale 6,25, porque eu tenho que dar um total de 100%, né? Então, essa primeira ervilha aqui, ó, vezão, vezão, arrizão, arrizão, 1 para 16, porque nesse quadrinho aqui, ó, só aparece uma vez. Vezão, vezão, arrizão, arrizão. Aparece uma vez, tá? Então, aqui é 1 para 16, ou 6,25%. Esse daqui, ó, essa ervilha daqui, né? Se a gente fosse dar o fenótipo dela, seria ervilha. Isso aqui que a gente está falando aqui é o genótipo. Se fosse dar o fenótipo, seria ervilha amarela, lisa. De baixo, 2 para 16, ervilha amarela, lisa. De baixo, amarela, lisa. De baixo, verde, lisa. Tá? De baixo, amarela, lisa. Amarela, rugosa. Rugosa. Amarela aqui também, né? Porque amarela pode ser tanto vezão, vezão, quanto vezão, vezinho, tá? Amarela, rugosa. Esse daqui, verde, lisa. E esse daqui, amarelo, rugoso, tá? Então, se a gente fosse dar os fenótipos, seria esse, tá? Tudo que é vezão, vezão ou vezão, vezinho é amarelo. Tudo que é arrizão, arrizão ou arrizão, arrizinho é liso. Se eu tiver vezinho, vezinho, é verde, né? Se eu tiver Rzinho, Rzinho, cadê? Aqui é rugosa, tá? Só pra gente lembrar. Tem algumas heranças aqui que a gente viu aí, que é... Mas aqui eu vou passar porque a gente já viu, já tá bem explicadinho, que é em relação ao sexo, né? Que só a mãe transmite, só o pai transmite, né? Tá no genótipo da mãe, tá no genótipo do pai. Tem até um livro, um filme que eu acho, não sei se vocês já viram, eu costumo passar quando a gente está no 9º ano, porque fala tanto de genética quanto de química, né? Que é aquele óleo de Lourenço. Quem nunca viu, se tiver a oportunidade de ver, veja, porque fala muito de genética, né? Que ele tem uma modificação no DNA que é transmitida através do código genético da mãe. Só que é interessante que a mãe não fica doente, tá? O sexo feminino não fica doente, tá? Mas como ele é transportado através do cromossomo X, e o homem tem cromossomo X, quando ele é adicionado ao cromossomo Y, né, que o cromossomo do sexo masculino é XY, né, quando ele é adicionado o cromossomo XY, gera a doença da criança. Tá? Então, a criança que tem a possibilidade da doença é do sexo masculino, e essa doença é transmitida apenas da mãe para o filho, porém a mãe não desenvolve a doença. Tá? Uma coisa muito interessante. Aqui falta pouquinho tempo. Achei que passou rápido essas aulas, até 11h10 mesmo, 11h10, termina 11h10. Eu vou encerrar por aqui, tá? Porque falta 4 minutinhos só. Vou colocar lá o gabarito dessas questões, dessas últimas questões ali de múltipla escolha. Alguém quer falar alguma coisa? Boa sorte para vocês no simulado. Cuidado que esse simulado também vai ser nota para avaliação, que a gente tem 3 notas, né? A participação de maio, participação de junho e a nota do simulado, tá? Então, vocês arrasem aí no simulado. E não esqueçam de fazer também os exercícios da plataforma. Os exercícios da plataforma ainda continuam valendo para a pontuação, para a participação de vocês, tá? Do próximo bimestre. Então, não deixem de fazer, não.
Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer tentar alguma coisa? Tá tudo certo? Bom, não falou? Vou encerrar aqui, tá, gente? Boa semana para vocês. Boa sorte no simulado. Não deixe de estudar, não. Tá? Tchau, professora. Tchau, Obrigada, amor. Vai professora. com Deus. Tchau, Tchau. gente. Fique com Deus. Fica com Deus também, todos vocês. Saúde.